Olá novamente. Fui obrigado a colocar aqui um casaco porque onde eu moro é um pouco mais frio aí do que Florianópolis, né? E estávamos tratando lá daqueles povos mesopotâmicos e agora vamos tratar sobre os egípcios. Talvez os egípcios é o povo aí da antiguidade oriental que mais nos chama atenção, que mais curiosidade traz aos alunos, né? Por conta de diversos aspectos que chegaram até os nossos dias, né? Seja através de estudos científicos, né? Mas também através de obras literárias, principalmente obras de cinema, né? Que trouxeram o tema aí, Egito, sempre deixaram ele como um tema latente aí, né? Seja filmes de terror, aí com as chamadas múmias, né? Seja filmes aí de aventura, né? Indiana Jones, por exemplo, né? Mas nós temos aí diversas obras de ficção, né? Algumas com algum tipo de proximidade com a realidade, que mantiveram o Egito aí como um tema latente, sempre, desde a Idade Média, pelo menos, havia uma certa curiosidade em relação a essa civilização tão importante. Ao contrário, lá da Mesopotâmia, onde você teve toda uma influência de diversos povos, né, de diversas etnias que ocuparam aquela região, né, e foram, ao longo do tempo, foram moldando as culturas que estavam lá, né, chegando, dando origem a novas culturas, né, se apropriando de elementos culturais, acrescentando outros elementos culturais para formar, então, uma nova cultura. O Egito, você tem uma história bastante longa, né, você tem uma história aí de pelo menos 3.500 a.C., até até o período aí de 1800, você tem uma certa não continuidade no sentido de ser a mesma cultura, mas há sempre uma referência aí ao Egito né, desse período, né? Então você tem um grande período aí, claro, realizando aí, passando por diversos períodos de invasões, a chegada de outros povos, a ocupação por árabes, por otomanos, por outros povos que lá passaram, né? Você teve os romanos também ocuparam o Egito, né? Então você tem uma história bastante longa aí envolvendo esse território. Inicialmente o Egito é considerado uma dádiva do Rio Nilo, né? Ou seja, não existiria, né, o Egito se não fosse o Rio Nilo, né? Mas, no entanto, a gente precisa lembrar que é a inventividade, a criatividade do ser humano em resolver problemas que deu origem ao Egito. Não é simplesmente o Egito não é um milagre que sai a partir do Rio Nilo, né? E não surge a partir do Rio Nilo. O Rio Nilo tem uma importância extremamente grande para aquela população, né? Talvez não tivéssemos uma sociedade tão avançada para o período lá que a gente está falando, né? Mas, de alguma forma, também é a criatividade, é o ser humano que vai levar lá é, ao surgimento dessa grande civilização. Nós temos obviamente, que existem referências importantes em relação ao Egito, né? Mas, assim, você pensar, por exemplo, que há 3.500 anos atrás, ah, passando aí por períodos assim, por exemplo, por volta do ano 1100, médicos egípcios desenvolveram os conhecimentos aí relacionados a, por exemplo, a cesariana, né? A operação aí para que possa salvar a mãe do filho e do bebê também, né? Uma cirurgia quando não se conseguiu o parto normal. Fazer cirurgias de catarata, né? Você possibilitar que pessoas com uma certa idade pudessem voltar a enxergar fazendo uma cirurgia de catarata lá no Egito Antigo. Então, era um povo que tinha tecnologia bastante surpreendente quando você pensa aí em comparação a outras civilizações daquele momento. Você tinha uma civilização com bastante conhecimento, seja na medicina, seja na arquitetura, por exemplo, na engenharia, né? A construção de grandes monumentos, né? A grande preocupação do egípcio era a eternidade, né? Era se tornar imortal no sentido de que todos lembrariam deles, né? Seja como indivíduo, seja como sociedade. Então havia uma grande preocupação por parte dos egípcios em se tornar
um povo que fosse eterno. E, de certa forma, eles conseguiram isso, seja através de suas obras, seja através do conhecimento que chegou até os nossos dias, né? Os egípcios aí vão ter bastante sucesso nessa proposta, né? De buscar a eternidade, buscar, de alguma forma, a lembrança, né? Por parte de outros povos que virão depois deles e usarão eles como referências para várias coisas. Se na Mesopotâmia nós tivemos lá a construção a constituição de leis, no Egito isso não foi necessário, né? Isso é algo que nos chama a atenção, né? Porque por que uma sociedade tão complexa, uma sociedade tão avançada, ela não tinha um código de leis como tinham os mesopotâmicos? O Egito não tinha um código de leis porque, para eles, o grande elemento que iria fazer com que esses povos, esse povo, né, ele mantivesse um certo controle social sobre a sua população, determinando aquilo que pode ou não ser feito, determinando o que é ou não proibido, era a sua própria religião, né? Então a religião deles baseava-se na ideia de que o que nós chamamos de vida, né, esse período aí que vai do nascimento até a morte de uma pessoa, para eles era um momento passageiro, era somente um momento de um teste para que você pudesse chegar até a vida verdadeira, que seria a vida após a morte, né? É claro que a religião deles é diferente da nossa, da maioria dos povos atuais, né? Mas essa ideia de que a vida, né, ela é simplesmente um momento de provação, um momento de passagem, né, para a vida verdadeira que viria somente após a morte. E eles tinham a ideia de que após a morte, né, você passaria aí pelo chamado Tribunal de Osíris. O Tribunal de Osíris é representado por 42 salas, cada sala com um deus nessa sala, e esse deus, ao você adentrar nela, estamos falando de um mundo espiritual, de um mundo, né, enfim, obviamente que a gente está falando de algo que seja comprovável, né? Então, cada sala dessas que você entrasse, um deus faria uma pergunta para você. Por exemplo, você matou, você roubou, né? E você deveria responder a essas perguntas. Era extremamente importante para os egípcios, desde do mais pobre ao mais rico, ter em mãos, né, o que eles chamavam de livro dos mortos, que era o livro que iria orientar você nessa passagem por essas 42 salas. Você poderia mentir para esses deuses? Sim, você poderia mentir para esses deuses se você quisesse. Mas, digamos que eles estão ali exatamente para tentar identificar a verdade nas suas palavras. E o livro dos mortos, às vezes, iria orientar você como fazer para poder ludibriar esses deuses. Após as 42 salas, você chegaria finalmente ao Tribunal de Osíris, onde seria feito uma espécie de julgamento. Você ia entregar tipo um amuleto no formato de um besouro, de escaravelho, para pesar junto a uma balança onde iria se procurar saber se você foi uma boa pessoa durante a vida ou não. E do outro lado da balança, você teria uma pena. Aquele amuleto que representa o seu coração, que era enterrado no sarcófago junto com você, ele é uma pedra, né, uma estatueta em forma de besouro, ela seria comparada ao peso de uma pena. Nunca ela iria ser mais leve do que a pena. Porém, ele deveria ter o mesmo peso de uma pena. Então, assim, como a gente usa a expressão hoje, por exemplo, ele tem um coração leve, ele está em paz consigo mesmo. Mais ou menos isso que a gente quer dizer com essa expressão de coração leve, né? Ele está sem remorsos. Seria a tradução dessa expressão. Então, o que acontece? O seu coração deveria pesar a mesma coisa com a pena, né? E, obviamente, que a gente está falando que no mundo real isso jamais vai acontecer. Jamais uma estatueta, um amuleto feito de pedra, ele vai pesar a mesma coisa que uma pena. Mas é a tradição cultural deles, é a religião desse povo. E aí, essa balança, caso o seu coração, representado por esse amuleto, ele pesasse mais do que a pena, você não iria chegar à vida após a morte. Você seria entregue a uma espécie, uma fera que iria devorar a sua alma e a partir dali você deixaria de existir.
e fazendo com que, inclusive, as pessoas que conheciam você durante a vida esquecessem você. Então, a pior punição para o egípcio era o esquecimento. Era as pessoas deixarem de lembrar dele, né? Então, ele procurava nesse tribunal, né, a forma de levar uma vida boa, certo? Levar uma vida decente, levar uma vida, de alguma forma, ser uma boa pessoa, para que você, no julgamento do Tribunal de Osíris, você pudesse ser aprovado. Caso você fosse aprovado, você passaria a conviver, né, a ter aí diversas vantagens, né, nessa vida após a morte, teria uma vida feliz e jamais seria esquecido no mundo real, certo? Então não existe a ideia de céu e inferno, existe mais a ideia de um paraíso, de um céu, mas não que você, caso não seja aprovado, você vai para um lugar de sofrimento, como é a tradição cristã, né? Para o egípcio, você simplesmente cai no esquecimento, né? Isso para ele seria uma grande punição. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção. Não era necessário um conjunto de leis para poder fazer com que o povo respeitasse, por exemplo, evitasse o assassinato, o roubo, né? Por quê? Você tinha a religião que dava essa conotação para eles. Eu vou ter uma vida de uma pessoa boa, porque isso vai me levar à aprovação do Tribunal de Osíris. Já nas religiões mesopotâmicas, isso não acontecia. A ideia para eles é o seguinte: a vida é aquilo que nós conhecemos por vida realmente. Após a vida após a morte, para o mesopotâmico, ela sempre seria chata e monótona. Você não iria para um local chamado parecido com o inferno, você não iria para um local chamado parecido com o céu, você não teria vantagem nenhuma nessa vida após a morte. Então, por isso que você precisava de alguma forma, né, porque diferente da sua vida, daquilo que você fizer durante a vida, você vai para um local monótono. Então, você precisava de uma lei que pudesse estabelecer uma certa ordem social. E aí, daí o Código de Hammurabi. Já no Egito, isso é necessário? Não é necessário. A religião vai cumprir o papel de possibilitar que as pessoas tenham um certo controle social sobre as suas ações, né, tenham uma certa responsabilidade sobre as suas ações. Então, enquanto na Mesopotâmia a pena pior seria a pena de morte, já que eles lá não queriam a morte, né, a morte seria algo indesejável. Para os egípcios, não. Para os egípcios, você teria que ter uma vida né, uma vida de ser uma boa pessoa, para que então você pudesse chegar finalmente ao que você desejava após a morte, que seria chegar a uma espécie de paraíso ou algo assim. Como eu falei, obviamente que isso é a religião deles, né? É essa diversidade cultural que você encontra lá no Crescente Fértil, diversas realidades, diversas histórias, né, que vão possibilitar aí que você perceba as diferenças culturais, né, entre esses povos. Por fim, eles tiveram desenvolveram bastante a matemática, a engenharia, construções. As pirâmides estão até hoje lá em pé, né? Então temos que ter um certo cuidado, porque entender que pirâmide existe no Egito como se fosse um sinônimo, na verdade, as primeiras pirâmides elas são construídas na região que hoje é o Sudão, que fica ao sul do Egito, né, onde se desenvolveu uma das civilizações mais importantes do continente africano, que inclusive influenciou bastante o Egito, a cultura egípcia, né? Então, muitos faraós, apesar de serem sempre os egípcios tratados pelo cinema como um povo de pele clara, muitos faraós foram, por exemplo, de pele negra, foram pessoas que tinham uma origem no Sudão, no sul do Egito, né, e não no norte, lá onde fica o Egito atual. Então, eles desenvolveram bastante conhecimento, muito conhecimento relacionado à medicina, já que eles faziam todo aquele processo de embalsamar o corpo para poder fazer o sepultamento nos sarcófagos, né? O processo de mumificação era um processo bastante lento, né? Existiam, assim como hoje, existem funerárias naquela época, existiam lojas para você de mumificação, você adquiria um plano de mumificação, por exemplo, né? Onde você iria adquirir um processo mais perfeccionista, mais detalhado, com mais produtos, ou um processo mais simples. Mas, em geral, todo egípcio iria passar pela mumificação.
né? Claro que os mais pobres iriam ter um processo, iriam adquirir um processo mais simples, assim como hoje as pessoas, famílias mais carentes, adquirem lá uma urna funerária mais simples do que as famílias mais ricas. Então, nesse ponto, você tinha um aspecto lá de diferença cultural, né? Diferença social entre as classes, mas de alguma forma todos passariam pela mumificação. Aquelas múmias de faraós que passaram por um processo bastante minucioso, bastante científico, né, de mumificação, vieram até os dias atuais, permaneceram, né, de alguma forma, até os dias atuais. Aqueles que passaram por um processo mais simples, obviamente, né, que não chegaram essas múmias até os nossos dias. Então, esse conceito aí de lei, né, o porquê que eles respeitavam ou não as leis, isso é importante, como eu falei para vocês, para que a gente possa entender, né, a diferença entre a necessidade ou não de existência de leis, né, quando você compara a Mesopotâmia com o Egito, né? Então, essa seria aí o que a gente tinha para falar sobre a cultura egípcia, tá?